Cibele entra depois, que ela está Tranquilo. resolvendo alguma coisa. Quem é que está aí contigo? Eu ainda não decorei. Eu sei que é Islândia. Islânia, Sara, Rose Cláudia e Silda. Pronto. Talvez se a Islândia tirar o celular dela, sair da chamada, não tenha problema de microfonia. Pronto. Pode, sai. Rose Cláudia está aí também, não? Tá. Eu acho que ela vai também sair. ela está com o microfone também. Aí tem. Saiu. Só um minutinho. Tranquilo. A maneira que a gente pode fazer isso ainda com celular, mas eu acho que não resolve, é botando fone de ouvido. Mas é meio chato, né? Passar 2, 3 horas com fone de ouvido. Pronto? Agora, acho que deu certo agora. Pronto. Então, a gente estava falando que quando a gente olha para um comportamento, a gente vai tentar sempre entender a biologia, em particular, o substrato neuronal associado a ele, ou, como é muito comum na prática docente, às vezes, a gente olhar o substrato neuronal que foi afetado naquele caso. A gente está dando o exemplo da paralisia cerebral, lembram? Então, se não existe movimento típico, né? Se existe um problema sério na postura, por exemplo. Eita, desculpe aqui. Vou tirar meu WhatsApp aqui e eu vou avisar. Deixa eu tirar, porque senão essas ligações aparecem toda hora. Pronto. Então, quando a gente observa uma severa limitação do movimento, a gente vai tentar intuir de onde é que vem isso. O que aconteceu no desenvolvimento, por exemplo, que levou a isso? Esse é o que eu gostaria que esse curso começasse hoje. Procurar entender, vocês não são médicos, não são fisioterapeutas, não são enfermeiras, mas também ficar completamente cega a essa realidade biológica não é bom. Não é bom porque a gente não sabe como lidar com aquilo. E é o profissional, o professor é o profissional que está ali com aquela criança 4, 6, 8 horas por dia, dependendo da modalidade da escola, né, durante 200 dias no ano. Entenderam? Qual é o profissional que tem mais interação com esse tipo de criança? O professor. Não é o fisioterapeuta, não é o médico, não é o enfermeiro, é professor e pai. Entendeu? Então, tem que ter algum tipo de informação para olhar para aquela criança, olhar para aquele indivíduo de uma forma um pouco mais profunda. Entenderam? Esse é o objetivo. Vamos lá, devagarinho. Então, quando a gente vai falar de sistema nervoso, a gente fala a partir de um sistema de coordenadas montado a partir de planos e eixos, né? Vocês já viram isso? Alguém já teve algum contato com isso? Os planos e eixos do corpo como um todo, não só do sistema nervoso? Então, a gente tem esses planos, que é o que está em vermelho aqui, e a gente tem esses eixos. Lembra que eu falei, isso está mais caudal, o cerebelo está mais caudal? O cerebelo está aqui no gato, a gente está nessa parte aqui atrás, da nuca aqui. Ele está caudal ou está posterior? São duas formas que a gente tem de falar. Então, quando a gente está falando de estrutura de um corpo, a anatomia, a biologia em particular, a anatomia, desenvolveu padrões de planos e eixos. Eixos são essas coisas aqui que estão em preto aqui. Anterior, posterior, medial, lateral, e são eixos. Dorsal, ventral. E planos são esses que são cortes no corpo. Então, tem um plano sagital, por exemplo, né? Eu tenho um plano frontal e eu tenho um plano horizontal. Sagital, frontal e horizontal. Beleza? Por que o professor é interessante, às vezes, ele entender isso? Porque, às vezes, ele recebe uma imagem de ressonância e não tem a menor ideia de que parece uma pintura abstrata, não é? E uma imagem de ressonância, ela é um corte, um desses cortes aqui. É muito comum a gente receber um corte sagital
ou também conhecido como, frontal, ou também conhecido como coronal. Coronal vem de coroa. Aí fica mais fácil a gente decorar, que é uma coroa, é um corte assim, tipo uma coroa. É muito comum a gente receber isso, ou a gente receber um horizontal, que é um corte assim. Tá certo? As várias estruturas. Ah, essa criança tem uma paralisia cerebral, tá vendo aqui, ó, no parietal dela, que essa área não existe, ela tá preta, não tem fibra, não tem nada ali, não existe aquela área morreu no nascimento. Às vezes ela tá pequena, a inexistência, a ausência, porque o restante do cérebro vai ocupando aquele espaço. Mas tem uma área ali que numa criança típica existe. Entenderam? Então, com o passar do tempo, seria legal, seria interessante a gente olhar para uma imagem dessa e falar, eu estou entendendo essa imagem, não é mais uma coisa que eu não consigo nem saber para onde é que eu começo para olhar. Ninguém aqui vai fazer o exame desse, ninguém aqui vai dar laudo, mas simplesmente vai olhar para uma imagem dessa sem ficar completamente cego. Vai entender minimamente. Entenderam? É o objetivo. E para a gente fazer isso, a gente tem que entender que quem estuda anatomia, a estrutura do corpo, em particular do sistema nervoso, o faz através de eixos convencionados e planos também. Então, se vai acontecer uma ressonância, ela vai usar essas convenções de corte, tá certo? Não vai, o médico pode pedir para fazer uma coisa um pouco mais alinhado com o problema, e aí ela pode ser angulada. Mas o normal é não ser angulada, é ser uma coisa assim. Então, seria bom que no Horizonte, não nesse curso, esse curso, como eu falo para vocês, isso é uma semente. E eu gostaria que ele pudesse acontecer de uma maneira mais regular, certo? Vamos ver como é que as coisas andam, depende da direção, depende de vocês. Do nosso lado, está 100% aberto para fazer isso de uma maneira continuada e não ser uma coisa pontual de 12 horas. Mas tem que ver o conjunto da obra aí, né? Beleza? Então, ó, eu tenho esse eixo anterior, a gente normalmente começa falando, não fala posterior, anterior, fala anterior, posterior. Anterior tem a ver com o nariz e o posterior tem a ver com a nuca. Então, eu estou andando nessa direção. Anterior, posterior. Medial, lateral. Medial é quanto mais perto, aí não é assim, para lá e para cá. Medial, o bem medial é aqui no meio da cabeça. O bem lateral é se afastando da cabeça. Então, quando eu falo que uma determinada lesão está mais lateral, está dizendo que ela está mais afastada desse corte aqui que divide o corpo de maneira simétrica. Tá certo? Então, ela está mais medial, ela está mais central. Ela está mais posterior, ela está mais para cá, para a nuca. Ela está mais anterior, ela está mais para a testa. Então, alguém pode chegar e dizer, está em tal área mais posterior. Está dizendo assim, está vendo aquela área, o hipocampo? Não está no hipocampo todo, está na parte mais posterior dele. Então, é isso que ele quer dizer sobre isso. Tá certo? Só para calma, a gente não precisa lembrar de todas essas palavras, eu só quero apresentar esses termos para vocês. E na medida que a gente use cada vez mais eles vão entrar. Assim, é bem tranquilo. Só para dizer que existe uma nomenclatura padrão para o sistema de orientação para a anatomia como um todo. E no sistema nervoso não é diferente. Também a gente usa exatamente a mesma coisa. Então, esses termos mais um corte horizontal, um corte sagital, um corte frontal, vai acontecer em exame de ressonância, qualquer exame estrutural vai usar essa nomenclatura. Tá bom? Como eu falei para vocês, o sistema nervoso, ele é central e periférico. A gente já falou bastante aqui do central e vai ser nosso foco. No central, a gente tem o encéfalo e a medula espinhal. E a gente vai falar bastante do encéfalo, vai falar pouquinho da medula. Só para dizer assim, para onde a gente vai? A gente vai na direção do encéfalo. Por quê? Porque boa parte do que nos interessa do ponto de vista de entender o sistema nervoso tem a ver com o encéfalo. E muito menos com a coluna. Tá certo? Porque a parte de desenvolvimento, a parte cognitiva, a parte sensorial e a programação dos movimentos. Acontece tudo no encéfalo. Então é ali que a gente vai estudar mais. Nesse momento inicial. Tá bom? É a nossa direção. Pronto. Apareceu a primeira. Isso aqui é um desenho, isso aqui é um corte de ressonância. Tá certo? Vocês estão vendo aqui esse corte?
Todo mundo está vendo? Isso aqui é um desenho, que a ilustração desse corte aqui é real. Tá claro isso? Agora, vamos voltar para aqueles nossos planos lá, para a gente ver que corte. Qual foi o plano que a gente usou aqui? Lembram quais são os planos? Frontal, né? Sagital, cortando assim, e horizontal, cortando assim, né? Frontal, cortando assim, tá aqui, cortando assim, certo? Sagital, cortando assim, e horizontal, cortando assim. Esse daí seria qual, na opinião de vocês? Que tipo de corte aconteceu aí? Acho que medial. Cadê? É frontal, sagital e horizontal. Isso. Mas qual Esse daqui seria qual? Foi assim? Foi assim? Não, Foi assim? Não. Não. Tá vendo o nariz dele lá? Ó? Se é assim, eu não consigo pegar o nariz. É isso? Agora, a outra foi assim, assim, que a gente chama também de coronal, frontal ou coronal. Foi assim? Não, porque se eu fizer assim, eu não vou pegar nariz ao mesmo tempo e nuca. Nunca tem como pegar o nariz e nuca assim. É isso? De lado. Então tem que ser qual? Esse velho. Sagital. É o sagital. É sagital. É isso que foi o corte sagital. Medial é eixo. É eixo. Os planos são sagital, frontal e horizontal. O frontal também eu chamo de coronal. Quais são os eixos? Medial lateral, anterior posterior, e tem o dorsal ventral, também, que não está falado ali, mas também tem. Tá certo? Está o dorso e está o ventre, a parte mais profunda da estrutura. Tá bom? Então, esse corte aqui, a gente já sabe que ele é um corte Sagital. sagital. Beleza? Ele foi um. Por que eu sei que ele é sagital? Pegou o nariz e a nuca. É a única maneira, a única forma de cortar pegando o nariz e a nuca é com sagital. Se fosse frontal, seria aqui, ó. Eu não tenho como pegar nariz e nuca ao mesmo tempo. Se fosse horizontal, eu só pegaria nariz e nuca se fosse nesse corte assim, nessa altura. Depois da testa, eu já não pego mais. Então, eu estou pegando nariz, nuca, toda a testa, toda a superfície. Então, esse é sagital. Como é que a gente escolhe o corte? Quem escolhe é a pessoa que está querendo estudar a estrutura. Depende do que ela quer estudar. Eu quero estudar toda a extensão do encéfalo, da parte frontal até a parte occipital, que é essa parte aqui. É sagital. Olhando o dorsal ventral todo, olhando anterior posterior todo. É sagital. Depende da pergunta. Quem vai definir qual é o corte é a pergunta. Eu quero estudar o quê naquela estrutura? Aí, a decisão do corte tem a ver com a pergunta. Beleza? Mas a gente já fez um exercício rápido aqui de reconhecer qual foi o corte que foi utilizado nessa imagem de ressonância. Isso aqui é real, essa imagem é a imagem real. Isso aqui é um desenho dela, a ilustração dela, mas isso aqui é real, é a imagem real, certo? Tá claro? Então a gente agora já é capaz de dizer, isso é um corte sagital, não é? E eu posso passar uns exercícios de vários cortes diferentes, para vocês conseguirem identificar. Observe que esse é um corte sagital, o mais medial possível, porque poderia ser mais para cá, 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 não é isso? O que é que foi, Adriana? Tu tá escondendo o riso aí. Ó, não tem jeito, como a gente se conhece, né? O que é que foi? Diz aí. O que é que estão aprontando aí? Entendeu? Esse daqui é o mais fácil de identificar como sagital, porque, como eu disse, tem nariz e nuca. Mas eu poderia não ter nariz e nuca no sagital, claro, era só cortar aqui, ó. Se eu cortasse mais lateral um pouquinho, para um lado ou para o outro, eu não teria nariz, e seria sagital do mesmo jeito. Tá certo? Mas como é que a gente se bate o olho e identifica? Porque eu tenho a parte frontal e a parte occipital, que são termos aqui que a gente vai falar que tem a ver com o nome das placas,
no mesma imagem. Aí eu consigo ver, isso aqui é um sagital. Beleza? Isabel, eu estava falando com elas, por que é importante isso? Porque às vezes a gente chega a alguma coisa médica, laudo, e aí chega lá uma imagem como essa de ressonância e a pessoa não sabe nem por onde é que começa para olhar para uma imagem dessa. Por exemplo, não sabe nem o corte. Agora a gente vai saber que o corte foi sagital e a gente vai olhar para estruturas principais do sistema nervoso dentro desse corte. Ah, a pessoa tem uma lesão aqui na parte mais cerebral, aqui a parte parietal, eu preciso... Aí, o que é que a gente veria? A gente veria uma parte escura aqui, tipo essa cor aqui. Certo? Estou pegando o caso novamente da criança com paralisia cerebral. Né? Então é possível que ainda tenha... O que acontece com o passar do tempo é o cérebro vai invadindo aquela área que morreu. Então ele vai ocupando, ele não fica, só se for muito grande a extensão da lesão. Aí fica vazio mesmo. Mas no curso da idade, o cérebro vai invadindo. Mas sempre sobra uma partezinha não ocupada, que na ressonância vai ficar escura, que denota, diz assim, a lesão principal aconteceu nessa área aqui. E, portanto, vai afetar essa a função. Entendeu? A hipoxia, ela não tem um controle, ninguém sabe o que é que vai afetar necessariamente. Não é a mesma área sempre que é afetada na hipoxia do parto. Por quê? Depende do comportamento da criança, depende de como. A hipoxia normalmente é um problema de dobrar o cordão umbilical. É uma coisa mecânica. Né? Um negócio é uma mangueira lá e teve um problema mecânico lá. Certo? Vamos pensar de uma maneira mais grosseira assim. Depende de que área e de que regiões foram afetadas durante o parto, para a gente ver o que acontece de lesão aqui, para a gente ver o que acontece de comportamento. Normalmente tem uma região que é fortemente afetada, que é a região parietal, essa área aqui acima da testa, mais ou menos no meio aqui, que é uma área associada com movimento. E é por isso que a gente tem tanto problema de movimento nessas crianças. Severas limitações de movimento. Certo? Mas não só. Não necessariamente é só isso, entendeu? Vamos dar uma olhadinha agora nas estruturas do sistema nervoso, olhando aqui desse lado aqui esquerdo. O que a gente tem? A gente tem as 7 principais partes. Estou olhando o sistema nervoso, o encéfalo inteiro. O encéfalo de um adulto jovem, ele pesa mais ou menos 1,4 kg, mais ou menos. Então não é uma coisa muito pesada, é uma coisa que tem um volume também não é muito grande, mas é fundamental e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa estrutura de 1,4 kg, né? É mais ou menos isso aqui que pesa 1,4 kg. Hoje, tem as áreas, a gente pega ele todo, é como se a gente tentasse fatiar ele em bloquinhos. A primeira área que a gente vai falar, que não é encéfalo, é a medula espinhal. Por quê? Porque a medula espinhal, parte que está aqui, ó, a gente está vendo aqui, certo? Medula no sentido de nervo, não de osso, certo? A gente está falando aqui de medula, é o que tem dentro do osso, tá certo? Que é o osso, a gente chama de coluna vertebral, beleza? Vamos, para a gente entender os nomes aqui, uma coisa é a coluna vertebral, que é o osso, e a medula é aquela partezinha que está dentro do osso, bem no meio dela, que é o conjunto de fibras e células ali que se organizam ao longo da coluna, da parte mais alta, que é a cervical, até a parte mais baixa, tá certo? Beleza. A medula, aqui agora eu estou falando medula como parte do encéfalo, ela é a parte do encéfalo que se conecta com a medula espinhal, com a spinal cord em inglês. A medula espinhal é a medula que está dentro da coluna vertebral, se conecta com a medula que está dentro do encéfalo. É como se fosse o plug. Ela vem lá da coluna e pluga nessa medula. Tá certo? Pronto. Isso é uma área fundamental. Qualquer lesão aqui leva à morte.
Quanto mais perto da coluna, mais severa é a lesão. Tá certo? Vou dar um exemplo agora particular. Meu, família. A minha família, do lado da minha mãe, os Portela, tem muito problema vascular. Eu tenho um tio que teve um AVC hemorrágico com 44 anos. Certo? Então, isso diz assim, ó, não é normal alguém com 44 anos ter um AVC, combina? Certo? Um problema vascular tão novo, ele era atleta, corria, já chegou a correr essas corridas de rua e tal, assim, era um cara que treinava corrida com frequência. Jovem, assim, com 20 e poucos anos. É tio Rock, não sei se o Sibeli conhece, acho que não conhece, não. Conhece? Pronto, um galego, assim, bem vermelho, assim, tio Rock. É o caçula da minha mãe, dos irmãos da minha mãe. E aí, com 44 anos, ele teve esse AVC. Foi um AVC hemorrágico, que foi mais parietal, foi aqui, nessa região mais superficial, foi no cérebro, né? Agora, pessoal, a gente está usando os termos de maneira um pouco mais técnica. Então, hemisfério cerebral, o cérebro tem um nome agora, não é qualquer coisa que é cérebro, que está dentro da caixa craniana. Agora, cérebro tem a ver com uma área específica do encéfalo. Então, para a gente agora, o que está dentro da caixa craniana, a gente vai chamar de encéfalo, que é o pacote completo. E cérebro, hemisfério cerebral, agora tem outra coisa. Ele teve aqui nessa parte parietal. Ficou mal pra caramba, perdeu uma parte do movimento do lado esquerdo, se eu não estou enganado, todo, braço e perna, quase morre. O médico que atendeu, ele passou o dia todo tendo AVC, né? Se ele tivesse sido atendido imediatamente, seria menor. Só que ele era jovem, ninguém imaginava, obviamente ele não imaginava que estava tendo AVC, né? E aí ficou naquele esquema até que foi encontrado no meio da rua caído. O filho foi chegar na casa dele, teu pai tá caído ali, corre. Ele não bebia, assim, era um problema mais sério. Corre, leva para o hospital. Pronto, em resumo. Até hoje ele tem sequelas, com esse lado esquerdo, mas está vivo. Eu tenho um primo em 2º grau, lado da minha mãe também, Anchieta, mais novo que ele, mais novo que esse meu tio Rock, certo? Assim, bem mais novo, não é mais novo, assim, 10, 15 anos mais novo. Fácil. Teve um AVC, já um pouco mais velho, ali na casa, um pouquinho menos de 60, não lembro exatamente qual a idade dele, que ele tinha, ele faleceu. Só que o AVC dele é mais severa aqui, que a gente chama de tronco cerebral. O AVC dele não foi aqui, e ele morreu na hora. Tá certo? Então, essas regiões, elas não têm o mesmo valor vital. Elas não, assim, um dano a elas não é a mesma coisa, um dano aqui e um dano aqui. Tá certo? Então, uma lesão nessa região é letal normalmente. A lesão não precisa ser uma coisa externa, né? Pode ser um AVC hemorrágico. Então, essas regiões, quanto mais perto da coluna, mais vitais são. Um dano a ela pode levar muito mais facilmente à morte. Tá certo? Tá claro aí, ilustrando agora com minha história familiar, assim, que a gente tem que ficar esperto, sendo da minha família em particular, a gente tem que ficar atento, não pode ter colesterol alto, aquelas coisas ali que todo mundo tem que ficar atento. Mas eu trago essa história familiar só para deixar claro para vocês que o encéfalo, do ponto de vista de valor vital, valor para a vida, ele não é organizado de uma maneira uniforme. Não é todo mundo não é igual, não, no sentido de valor para a vida. Quanto mais perto da coluna vertebral, quanto mais perto da medula espinhal, mais vital ele é. Por quê? Porque essas áreas controlam funções vitais, batimento cardíaco, respiração, etc, etc, etc. Tem um conjunto de funções vitais que são controladas por essas áreas. Tá certo? Esse BL. Então, só para a gente aproveitar esse corte aqui, para a gente entender uma coisa. Não existe essa de mesmo valor vital das estruturas. É diferente. Beleza. Vamos andar. Então, a gente já falou aqui da medula, a gente falou do tronco cerebral. Essa parte aqui, eu vou arrumar uma imagem dessa no outro slide, está tudo em português, para auxiliar aqui. Aqui é mesencéfalo, que é o cérebro do meio, assim, a meia altura do encéfalo.
próximos. Aqui é diencéfalo, aqui tem uma coisa que chama corpo caloso. Só um instantinho que eu vou conectar a bateria aqui. Esse corpo caloso, ele é uma região que conecta os hemisférios cerebrais. Tá certo? Ele é responsável por... A gente tem... É como se a gente tivesse 2 cérebros. Você vai mandar esse material para a gente? Vou sim. Eu vou gerar um PDF e vou mandar. Só que eu quero antes dar uma trabalhadinha nele para botar em português umas coisas, melhorar umas imagens. Eu acho que essa imagem da direita está meio fosca assim. Vou dar uma melhorada. E eu queria também, eu não sei o que é que tu acha aí, eu não sei o que é que vocês acham, passar além desse formulário que a gente combinou, que é um formulário mais de conhecer um pouco mais vocês, uma espécie de umas perguntas, um questionáriozinho de perguntas sobre o material. Dá certo ou não? Dá? Pronto. Então, isso é assim, eu passo na segunda ou na terça para outra segunda. Entendeu? Não é uma coisa... Vocês têm aí um tempinho para trabalhar nele. Pronto. Então, o que o corpo caloso faz? Ele conecta, entre aspas, esses 2 cérebros que a gente tem. Quando eu falo 2, faz algum sentido. Quando eu olho para os golfinhos, que são mamíferos também, eles dormem por hemisfério, senão eles morreriam afogados, né? Ele está lá no meio do mar, ele precisa dormir, é mamífero, precisa dormir, todo mundo precisa dormir, mas se ele está nadando, ele precisa respirar. Ele é um ser que não é igual ao peixe, ele é um mamífero. O que ele faz? Ele precisa estar meio acordado. Então, ele dorme com meio hemisfério. Ele dorme com um e fica acordado com o outro. Então, é como se a gente tivesse 2 cérebros que estão conectados por esse corpo caloso aqui. O corpo caloso, a função dele é ligar os hemisférios cerebrais. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente acabou dividindo aqui o nosso sistema nervoso central em quantas partes? 7. Hemisfério cerebral, que eu tenho esquerda e direita, né? Esses 2 aqui. Corpo caloso, que é a parte que junta esses 2 hemisférios. Aí, quando eu olho tanto num lado quanto no outro, o que é que eu tenho? Diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo. Aqui é o tronco cerebral, certo? Esse que está pons, e a medula. Essa medula é a medula encefálica. Essa outra medula aqui, que está em marrom mais escuro, é a medula espinhal. E ela está dentro do quê? Da coluna vertebral. Beleza? Medula cerebral é o quê? É a parte que conecta a medula espinhal com o encéfalo. Ela recebe o plug. Toda essa região aqui é lesão, leva provavelmente à morte. Certo? É muito, muito vital. Que é a outra mensagem que a gente deixa para agora. A importância vital, a importância para a vida no sistema nervoso não é distribuída de maneira uniforme. As partes mais próximas da coluna são mais vitais. Qualquer lesão aqui leva à morte. Por quê? Porque elas estão associadas ao controle das funções vitais. Exemplo, batimento cardíaco. O coração, ele funciona um pouco sem a intervenção do encéfalo, um pouco, eu digo, por minutos, ele sobrevive, mas não por horas. Ele precisa de um feedback do encéfalo para funcionar. Tá certo? O diafragma, que é esse músculo que a gente respira, ele também funciona um pouquinho, mas não por horas. Você não passa muito tempo sem essa intervenção. Então, tem áreas aqui que são fundamentais para essas funções. Quando a gente fala de morte cerebral, teria que falar parcial, é uma pessoa que perdeu principalmente essa região que não é essa região do tronco. Se perder essa região, morre. Entenderam? Não tem como estar vivo. Ela perdeu, sei lá, o córtex inteiro, o hipocampo inteiro, houve uma lesão extrema, ela continua funcionando do ponto de vista de funções vitais, mas a parte cognitiva da pessoa não existe mais, nem vai voltar. Certo? Então,
a gente precisa entender que tem regiões aqui que se não existir, se não funcionarem, a pessoa morre. Eu dei aqui um exemplo de um problema familiar. Dois AVCs diferentes que levaram a desfechos completamente diferentes. Tá certo? Beleza, né? Pronto. A gente, quando olha para a coluna espinhal, a gente está pensando numa estrutura que está relacionada com o sistema nervoso central, que é parte do sistema nervoso central, aliás, e que está relacionada com o encéfalo, que é fundamentalmente voltada para receber, enviar, né, receber e enviar informações para o sistema nervoso periférico. Tá certo? A gente tem muita coisa do sistema nervoso periférico que não passa pela coluna, como eu falei para vocês, né? Toda essa parte aqui, facial, né, não passa pela coluna. Todo mundo não faz isso aqui, esse movimento aqui que ninguém quer fazer, bota botox e tudo aqui, né, para não fazer, né? Alguém aqui já fez isso? Eu não quero saber, né? Mas isso aqui só é possível se... Só para se contrair. Esse movimento aqui só é possível porque eu tenho controle voluntário, né? Controle voluntário da musculatura de testa. Aquela toxina botulínica, ela serve para quê? Que é o Botox. Você injeta ela aqui para quê? Ela é uma toxina que diz assim, ó, vai chegar informação de movimento e eu não quero que o movimento aconteça. Beleza? Ela inibe a ação do motora na musculatura de testa. Entenderam? Essa musculatura passa pela coluna? Não, não passa pela coluna. Beleza? Então a coluna ela está preocupada com tudo que é do pescoço para baixo. Ela é fundamental para isso. Beleza? Uma pessoa que passou por uma lesão medular grave, né? Ela perdeu o movimento nos 4 membros. Ela consegue fazer esse movimento? Consegue. Se quiser manter a testa lisa, vai ter que usar botox, não tem jeito. Ela consegue fazer esse movimento? Não consegue. Beleza? Então, a coluna está focada em toda a parte de percepção abaixo do pescoço e movimento abaixo do pescoço. A gente pode olhar de uma maneira grosseira a coluna como se fosse um grande tubo por onde passam várias fibras, sabe? A gente às vezes anda em empresas que tem muita fibra de cabo de energia, cabo de rede, né? E aí tem aqueles dutos, né? Isso principalmente se tem muito computador no espaço. Não sei se é assim na escola aí, se tem esses dutos aí que levam os cabos de rede, cabo de telefone, essas coisas. A coluna pode ser pensada assim, de maneira mais imprecisa. Por que eu digo imprecisa? Porque dentro dela você tem células, você tem estruturas, que a gente chama de clusters, de núcleos, certo? E processa informação dentro dela mesmo. Ela não é só um tubo de passagem. Tem um arco, que a gente chama de arco reflexo, que é aquele que o médico faz, bota o cara sentado na mesa, com a perna a 90 graus, e bate no joelho. Aí o cara levanta o joelho assim. Não é isso? A gente chama arco reflexo isso aqui. Certo? Esse arco reflexo não passa pelo encéfalo. É coluna. A informação vai aqui do joelho para a coluna, bate na coluna, é processado e volta o comando de levante a perna. Isso é coluna, certo? Isso quer dizer o quê? Que tem muita coisa que acontece na coluna. A coluna é importante, por exemplo, no tratamento de dor crônica. Uma das formas de tratar dor crônica, que não tem mais jeito com medicação nenhuma, é uma intervenção, a cirurgia na coluna, para colocar um eletrodo que vai estimular fibras de dor para que elas não mandem mais informação de dor para o cérebro. E a pessoa deixa de sentir aquela dor. Tá certo? Então, a coluna, ela não é só esse duto de passagem, ela é muito mais complexa que isso. O que a gente precisa saber hoje é qualquer lesão nela vai gerar reflexo, tem implicação principalmente no movimento e eventualmente na parte de sensorial. Ela é complexa o suficiente para a gente dividir em partes, né? Cervical, torácica, lombar e sacral.
Beleza? Sacral é esse finalzinho da coluna ali. Cervical é a parte do começo, aqui do pescoço. Beleza? E cada vértebra da coluna vertebral tem um nome, tem um número. C1, C2, C3, C4. Beleza? Então, quando se fala em algum tipo de problema na coluna, normalmente se tem associado a vértebra. Ah, foi uma lesão na C4. Foi uma lesão, eu tô com Nivaldo, tô com um problema na lombar, né? Eu tô com uma quase hérnia aparecendo na L4. Então ela tem um nome. Eu sei exatamente qual é a vértebra na lombar e, se eu não tiver cuidado, ela pode gerar uma hérnia e aí tem que fazer uma cirurgia para resolver. Uma hérnia severa, né? Beleza? Então, a gente tem as divisões, né, das regiões cervical, torácica, lombar e sacral. E a continuação dela aqui na cervical, quando eu falo continuação, porque para baixo ela não continua, é o tronco cerebral. Em particular, a medula encefálica. Tá bom? Beleza. Pessoal, eu vou... Cibele, a gente pode... Assim, eu esqueci de falar isso. Esse curso ele é de 12 horas aula, que são de 50 minutos, certo? E aí, foi bom hoje se você pedir a parada, porque eu esqueci também de perguntar isso. Como é que vocês queriam usar esses 10 minutos de cada hora? Aí, a gente precisa resolver isso. Eu estava pensando em pegar, mas eu acho que fica muito cansativo, até o final, e a gente ir das 8 às 10h30, mas eu acho que não é bom. A gente pode fazer um intervalo de 10 ou 20 minutos no meio e chegar até 10h50. Como é que vocês preferem? Esqueci de perguntar isso no início, era para eu ter perguntado, era uma das coisas que eu queria discutir. Como é que a gente distribui esse intervalo? Essa é a minha pergunta na prática. Só para eu saber que hora que eu termino hoje, entendeu? E até umas 10h50. Porque Então, aí elas têm que voltar para a sala, pronto. Então, organizar a o gente tem um material. intervalo de 20 minutos ali no meio. Pronto, e vai até 10. Até um... Tá bom. Então fica combinado assim para a próxima segunda, então, não é isso? Pronto. Pronto, beleza. Então tá combinado. Então tem mais 30 minutos aqui, tranquilo. Vamos caminhar na direção, a gente está falando aqui das diferentes partes, né? Acabou de falar das diferentes partes da coluna vertebral, né? Cervical, torácica, lombar e sacral. Aí está na hora da gente caminhar em direção, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é olhar para o sistema nervoso central, e não para todo o sistema nervoso. No sistema nervoso central, não para todo ele, mas para o encéfalo. Então, nossa caminhada é nessa direção aqui. A gente quer conhecer cada vez mais isso daqui, beleza? Nessa direção, quando a gente está na coluna vertebral, a gente pluga no encéfalo em que região? Uma região que a gente chama de tronco cerebral. Beleza? Que tem a medula, o bulbo e a ponte. São 3 regiões do tronco cerebral. O tronco é aquela região que eu falei, ó, deu problema ali, é muito, muito grave para as funções vitais. Normalmente é letal, não tem muito jeito. Ele é muito profundo, qualquer intervenção cirúrgica é muito, muito arriscada. Então, raramente, se o paciente não conseguir, por conta própria, contornar o problema, raramente tem uma solução. Tá certo? Então, o tronco cerebral ele é absolutamente vital. Por quê? Porque está associado com muita informação vital do corpo todo. Né? Ele controla muita informação vital do corpo todo. E aí, na hora que existe uma lesão, aquela função não é mais implementada e o indivíduo deixa de existir. Ele recebe informações sensoriais, ele não é só para controlar batimento cardíaco, controlar movimento de diafragma, essas coisas vitais, mas ele também recebe informações sensoriais. Toda a informação que sobe pela coluna, ela passa pelo tronco, tá certo? Então, por ali, tudo vai passar. Então, a informação do seu dedinho lá, mindinho, que saiu dele, passou pelo braço, entrou pela coluna e subiu até chegar ao seu córtex cerebral, que é a parte mais superficial, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, passou pelo tronco. Tem que passar ali.
tá certo? E toda a informação motora descendo também passa por ali. Por isso que ele é tão importante, é tão chave. Mas ele é vital não é por isso, é porque ele controla funções vitais. Beleza? É vital, que fique claro aqui. Ele regula níveis de excitação e de consciência através da formação reticular. Então, nosso nível de atenção e de consciência é regulado por essa região que a gente chama de tronco encefálico. Isso é importante também, aí já numa condição mais de saúde, né? Na avaliação de um paciente, o nível de coma, né, de um paciente, por exemplo, né? Isso é avaliado principalmente pela ativação dessa área. Se é uma área de pouca atividade, é um coma profundo, quase morte. Aqui para o professor isso aqui não é muito importante. É só importante assim, o que é que tem nessa área que é bem importante para o professor? A formação reticular. Agora pensando não mais na condição de paciente e pensando na condição de sala de aula. Qual é o principal material bruto do processo de ensino-aprendizagem? Atenção. Concordam? Se não tiver atenção, ele pode ver, ele pode escutar, ele pode se mexer. Agora, se eu não tenho atenção, que aquele engajamento no processo de ensino-aprendizagem, não vai acontecer aprendizado. Concordam? Todo o processo de controle do nível de excitação e consciência, do nível de atenção que o sujeito, que a pessoa, que o indivíduo está sujeito, começa na formação reticular. Né? E termina onde? Termina no córtex cerebral, lá em cima. Né? Mas começa ali. Se houver um dano a essa região, uma má formação dessa região, vai haver um problema no controle da atenção, no controle da consciência como um todo, mas em particular desse estado que a gente precisa, que é o estado de atenção, e aí não vai ser fácil promover um processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? Então, aqui no tronco cerebral, uma área que é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem é a formação reticular. Essa é uma formação, é uma área, uma estrutura que foi associada com essa função, que é nível de consciência, há mais ou menos 90 anos atrás. Não faz muito tempo que a gente sabe disso. Certo? Foi 38, 39, e os primeiros estudos mostraram claramente a relação da atividade dessa área com os diferentes níveis de consciência, em particular com a atenção, o nível da atenção. Tem um pensador que chama Moruzzi, e tem outros. Isso começou na Itália e na Alemanha, e aí, muito rapidamente, ficou claro que essa formação é fundamental nessa função, que é a modulação da atenção. De novo, começa aí a atenção, um processo bem espalhado pelo cérebro. Por exemplo, tem essa região aqui que a gente chama de região frontal, ou mais especificamente a região pré-frontal, que regula essa atenção também, participa dessa atenção, mas é como se fosse uma região posterior. Se essa daqui, que é da formação reticular, não estiver funcionando, a de lá de cima não vai conseguir trabalhar. Entenderam? E a de baixo, a formação reticular, funciona sem o córtex pré-frontal funcionar. Então essa daqui, o tronco cerebral, ele é vital não só para a vida, mas para o processo de atenção. Sem ele, não rola processo de atenção. Beleza? Vamos avançar. Então, olhando aqui para o tronco, a gente tem dois elementos, que é a medula e o bulbo. Não só tem eles, né? Lembram que o tronco tem o quê? Medula, bulbo e ponte. A gente vai olhar para a medula e para o bulbo. Como eu já falei, a medula encefálica, ela fica logo acima da medula espinhal. Lembram? Aquela fotinha lá que tem a medula espinhal e a medula encefálica? Pronto. Ela tem centros, ou núcleos, como a gente chama, são responsáveis por funções autonômicas vitais, digestão, respiração, controle da frequência cardíaca, né? Várias coisas que, se a medula não estiver funcionando, se esses núcleos não funcionarem, isso não vai funcionar. Sabe aqueles movimentos de intestino que a gente tem? Aquilo não acontece do nada. Aquilo é músculo, pessoal. O movimento é músculo do corpo da gente. A coisa que promove o movimento é sempre tem uma estrutura muscular por trás. Beleza? Qualquer movimento que você imaginar. Pode ser do seu olho ou pode ser do seu intestino lá. Tem que ter uma estrutura muscular trabalhando.
Quem controla essa estrutura muscular? Medula, núcleos da medula, tá certo? E o bulbo? Ele segue dorsalmente a medula no tronco cerebral. Dorsalmente quer dizer o quê? Agora a gente volta àqueles conceitos de orientação no sistema nervoso. Lembra do eixo dorsal? Dorsal está aqui no... Dorsal é uma coisa mais superficial naquela estrutura. O nome dorsal vem de dorso, e aí tem a ver com aquela figura do gato, que eu mostrei para vocês há uns 3 ou 4 slides atrás. Dorso, ventre, né? Mas eu posso falar de dorsal e ventral em qualquer estrutura do corpo, inclusive da cabeça. Só vai mudar o quê? Não é mais o dorso, no sentido de costas. Aqui o dorso tem a ver com a parte mais superficial da estrutura. Beleza? Superficial para cima, né? E o ventral? Ele tem a ver com a estrutura mais profunda, né? Então, quanto mais profundo eu estou, mais ventral eu estou aqui no encéfalo. Então, o eixo dorsal-ventral dorsal é aqui mais superficial e ventral é mais para dentro, mais profundo, tá certo? Quando a gente olha essa estrutura aqui, que eu acho que está mais clara, né? Quando eu olho a medula, quem é que está mais dorsal? Todo mundo que está aqui para cima, não é isso? Não é? Todo mundo que está mais aqui perto dessa superfície. Mais ventral, é mais para baixo aqui, descendo, grosseiramente falando. Então, aqui no tronco cerebral, que é essa área aqui, né, medula e bulbo, eu tenho medula, então eu tenho o bulbo que está mais dorsal. Se eu ando da medula espinhal, ando da medula encefálica e ando isso de maneira mais dorsal, quem é o próximo? É o bulbo. Certo? Tranquilo? Quem é o próximo? Mesencéfalo. Caminhando dorsalmente. Tá claro? E assim vai. Então, quando eu estou no caminho dorsalmente, dentro do tronco ainda, que é essa parte aqui, tronco é isso aqui, eu estou no bulbo. Da medula, eu fui para o bulbo. E se eu estiver no bulbo e caminhar mais ventralmente, que é no sentido oposto, eu vou voltar para a medula. Mais ventralmente, eu vou para a medula espinhal. Entenderam? São formas da gente caminhar no sistema nervoso. Tá claro isso? Só para que vocês, na hora que encontrarem esse termo no texto, não fiquem se com que história é dorsalmente. Tá bom? Tá claro isso? Eu queria reservar uns 10 minutos finais para a gente falar sobre o uso de inteligência artificial no processo de aprendizagem, porque eu vou querer que vocês, queria saber, eu esqueci também, eu não esqueci, mais ou menos, era assunto demais para o início, ia ser uma introdução muito longa, e aí depois a gente ia esquecer. Essa parte eu acho que faz sentido depois da gente ter a demanda colocada em cima da mesa. Dorsalmente, o que quer dizer? Ixi, como é que é essa história aqui? Aí passa uma semana, a gente tem aquele grupo de WhatsApp para tirar dúvida. O grupo de WhatsApp não é só para compartilhar o horário da aula ou o link da aula, não, que é o mesmo, certo? O link vai ser o mesmo nas 12 horas, não vai mudar, é aquele mesmo link, tá bom? Ele serve para a gente conversar ao longo da semana, tirar dúvida. Se eu tiver uma atividade para passar e for um link também, né, um formulário, por exemplo, eu vou passar por ali. Então é nosso canal de comunicação. Mas se eu quiser aprender hoje, dá para usar IA para aprender? Dá. A gente vai falar isso agora, mas a gente vai pegar como exemplo essa história do bulbo ficar mais dorsalmente que a medula nesse curso do encéfalo, né? No curso da informação da medula espinhal até chegar no hemisfério cerebral. Onde é que está o bulbo? Ele está mais dorsalmente que a medula dentro do tronco cerebral. Explica isso aqui para mim, por favor, que eu não entendi nada. IA. E a gente vai ver o que é que ela fala para a gente, tá bom? E ficar esperto, tem algumas coisas que fazem sentido, tem outras que não, e o nosso canal de comunicação lá, que é o WhatsApp, vai servir para validar alguma informação que pareça estranha, tá bom? Mas eu queria que a gente usasse, ao longo da semana, essa ferramenta também para tirar essas dúvidas. E ela não só tira dúvida disso, não, tira outras dúvidas, tá bom? Beleza. E a gente vai usar esse exemplo, só lembre, porque eu vou precisar que vocês lembrem esse exemplo. Vou voltar para esse slide e vou usar isso como exemplo, tá bom? Vou pedir para ela explicar isso aqui, ó, essa frasezinha aqui especificamente, tá bom?
Vou passar aquela imagem para ela, vou passar esse slide para ela e vou pedir para ela explicar essa frase, nesse contexto. Tá bom? E ela vai explicar um pouquinho, a gente vai ver. Só quero grifar isso, porque daqui a, sei lá, 15 minutos a gente volta para isso. Pronto. Então ele envia informações sobre o movimento do hemisfério encefálico para o cerebelo. Quem é o cerebelo aqui? É esse pequeno cérebro que tem aqui. É um cara que está fora do hemisfério cerebral. O hemisfério cerebral é essa parte mais clarinha aqui, certo? O cerebelo é uma buchinha. Ele é um cara pequenininho assim. Depois a gente pode ver umas fotos dele aqui mais claras. Que fica aqui nessa nossa nuca. Meio que... a gente consegue ver aí, né? Mas essa parte aqui, ó, vocês estão vendo essa parte que está mais... Sabe quando a gente corta o cabelo tipo militar? Não corta e fica isso aqui tudo raspado? Ali é como se fosse o delineado do encéfalo. Essa parte de trás que fica raspada, aqui atrás, é como se ali embaixo tivesse o cerebelo. Cerebelo aqui. O cerebelo é muito importante para um monte de coisa. Ele é importante para programação de movimento, por exemplo. Toda a parte de que move, como é que eu faço determinado movimento, vem do cerebelo. Dos 30 anos para cá, 25 anos para cá, a gente cada vez mais sabe que o cerebelo está envolvido em muitas outras funções, que ele tem um papel muito importante na integração das funções. Eu quero fazer um movimento, uma função complexa, tipo jogar tênis, jogar bola, um movimento que envolve coordenar o corpo e a sensação de um jeito preciso. O cerebelo está envolvido nisso, certo? Ele pega informação sensorial. Eu posso pensar em tênis, jogar tênis, eu tenho uma figura sobre isso, mas eu posso pensar numa cena de vaquejada. Acho que ninguém aqui corre vaquejada, mas já foi alguma, certo? E sabe a regra, né? Todo mundo aqui sabe a regra, que tem que derrubar o boi na linha, não é? O cara tá lá, tá pronto. Tem dois caras aqui, um que vai bater esteira, como a gente chama, e o outro que vai derrubar. Não vale derrubar antes, né? Derrubou o boi ali na hora que ele saiu, não vale derrubar depois da linha. Tem que ser aonde? Na linha, né? Então, tem que haver uma forte coordenação do movimento e do processamento sensorial para aquela função acontecer. E com força, né? E é uma coordenação ali mais complexa que jogar tênis, porque tem a coordenação entre dois indivíduos, o vaqueiro e o cavalo. Se o cara pega um cavalo ruim, fica difícil a vida dele. Qualquer cara sabe que corre vaquejada, não é isso? O cara que corre vaquejada, ele não corre com qualquer cavalo, não é isso? Todo mundo sabe disso. Ele corre com o cavalo dele. Por quê? Porque na hora, ali tem um esforço coordenado de dois cerebelos. O dele e o do cavalo. E precisam se integrar para cair boi na linha. É mais complexo que o tênis, que é só o cara e a bolinha lá, que ele tem que saber como é que a bola vem, como é que ele vai bater na raquete, para acertar no outro lado, pro opositor dele não pegar. Aqui, numa vaquejada, eu tenho dois cerebelos, que é o cavalo e o cara, e o vaqueiro. Eu diria 4, porque tem o cara que está batendo esteira, que tem que ser bom também. Se o cara que bate esteira não for bom, ele quebra o vaqueiro, concordam? Ele não quebra. Se ele quiser atrapalhar, ele não atrapalha. Todo mundo sabe disso, não é isso? Isso. E ele só vai conseguir fazer o trabalho dele se o cavalo dele ajudar. Se for um cavalo, um burro ruim, o que vai acontecer? Não vai rolar. Às vezes ele não quis, mas é o cavalo que não andou. Então não são 4 cerebelos, são 4 coordenações de movimento que precisam acontecer de uma maneira integrada em uma direção de um objetivo específico. Concordam? Concordam? Para fazer o quê? O vaqueiro fazer um movimento de força, né, de pegar a cauda do animal, enrolar, segurar e fazer o movimento na hora certa, e o cavalo, que ele não faz o movimento, o cara está montado no cavalo. Quem faz o movimento, na verdade, de força, é o cavalo. Ele só precisa manter
aquela força naquela hora de derrubar. Mas quem faz o movimento é o cavalo, não é isso? Ele dá o comando para o cavalo sair. Às vezes nem precisa dar o comando, o cavalo sabe fazer isso. O cavalo bom, ele sabe a hora de puxar, não é isso? Não é? Então, quem é que está fazendo tudo isso junto? Quem está programando, integrando informação sensorial que chega, movimento que precisa acontecer. Ele pegou aquele animal normalmente pela primeira vez, ele não sabe o peso daquele animal. Dificilmente vai saber. Aí, tem um que é mais pesado, tem outro que é mais leve. Então ele tem que calibrar ali na hora a força que ele vai fazer para conseguir derrubar o boi na linha. Não é isso? Não é? Esse processo complexo pra caramba, a gente chama integrativo, que aqui nesse exemplo eu nunca tinha sacado, que é muito mais complexo que jogar tênis, é porque a vaquejada em alguns contextos não é bem vista, né? Principalmente o pessoal lá de direitos animais e tal, aí é meio complexo você botar no slide. Mas quando a gente coloca, e quem conhece essa realidade e coloca isso à luz ou através da lente do processamento da informação no sistema nervoso, é que a gente percebe como é complexo aquele ato ali que acontece em poucos segundos. Entenderam? Quem é a peça-chave nesse processo aí do ponto de vista de integração do processamento da informação? O cerebelo. Onde é que ele fica? Ele fica imediatamente atrás, mas atrás a gente não quer falar mais atrás, a gente já aprendeu uma outra palavra. Qual é? Anterior, posterior. Anterior, posterior. Não é isso? A gente não aprendeu esses eixos hoje? Se eu falo atrás, eu posso falar, fica mais anterior, posterior, mais posterior, né, do que o tronco. Não preciso falar atrás. Atrás é impreciso. É coloquial do ponto de vista anatômico. Tá certo? Então a gente, a partir de hoje, a gente fala o quê? Mais posterior. Não é isso? Anterior, posterior. Testa e anterior. Lembra da nossa figurinha que a gente viu? Vou voltar aqui rapidamente. Anterior, posterior. Anterior, posterior. Então o cerebelo está aqui atrás do tronco. Então eu não vou falar mais atrás, eu vou falar mais posterior. Beleza? Tranquilo? Ele modula a força e o alcance do movimento, faz um programa fino do movimento, envolvido na aprendizagem das habilidades motoras. Aqui não está falado, mas também tem um forte envolvimento no processamento e na integração da informação sensorial. Tá certo? Ele não faz o processamento em si, ele junta as peças, ele é o gerente. Tá certo? Ele não é o cara que... Sabe aquele cara, gerente de oficina mecânica? Às vezes ele nem sabe muito mexer com motor, por exemplo, ou suspensão. Ele não é um cara craque, mas ele sabe integrar. Ele sabe que fulano sabe, Beltrano sabe, chegou o carro lá que está com problema aqui, ele sabe integrar. Então ele não é um especialista na função específica. Ele é um integrador. Na função motora, não, ele tem um papel mais especialista. Na integração da informação sensorial, menos. Ele não é tão especialista, ele é um integrador. Tá claro? Eu vou só falar de mesencéfalo, a gente tem mais coisas para falar aqui, mas eu queria dar uma parada agora, né, que a gente tem que liberar vocês 10h50, mas vou falar rapidinho aqui do mesencéfalo, tá certo? O mesencéfalo, ele fica imediatamente rostral. Rostral é o quê? Aqui, rosto, é outra forma de falar o quê? Anterior, tá certo? Eu vou usar essas duas, porque vocês vão encontrar nos textos as duas nomenclaturas. Rostral e caudal, vocês vão encontrar mais em animais, em termos que tem ali como objeto o animal, não humano. Anterior e posterior, vocês vão encontrar mais em textos que estão associados com coisa de humanos, tá certo? Nunca vão encontrar caudal num texto relacionado ao humano. Mas esse é um termo também que a gente viu, lembram? Aqui, ó, rostral, caudal, tá vendo? Aí fica mais fácil lembrar que a parte de trás, quando você fala rostral, caudal, que é caudal, né, cauda, mas quando se fala de humano, você fala de posterior ou anterior?
Então, aqui é o quê? Anterior, aqui é mais posterior. Beleza? Eu vou usar as duas porque vocês vão encontrar as duas. Então, fica imediatamente postral ao bulbo do tronco cerebral, certo? Controla várias funções sensoriais e motoras. Exemplo, movimento dos olhos. Exemplo, no mesencéfalo a gente tem uma parte do processamento visual acontecendo. Tem duas regiões lá envolvidas no processamento visual. O núcleo do trato óptico e o colículo superior. São regiões que passam fibras. O nosso processamento visual é bem estranho. Ele começa aqui na frente, nessa parte mais o quê? Anterior, mais anterior possível, no globo ocular, na retina. Os nervos ópticos, eles passam por todo o cérebro, e por baixo, parte bem profunda, e lá atrás ele projeta aqui para uma área que a gente chama de occipital, e a informação se espalha tanto para cá quanto para cá. A informação visual. Então, quando eu digo, estou vendo aqui Cibele, como é que tudo aconteceu? Vai ter um slide que vai ter isso daí. A informação, o fóton luminoso chegou no meu olho, entrou na retina, passou no nervo óptico, passou no mesencéfalo, no núcleo do trato óptico e no colículo superior, projetou numa região que a gente chama tálamo, que a gente vai falar aqui também, que projeta para o córtex visual primário, que está aqui, que por sua vez projeta tanto para cá, para saber onde é que está essa informação, aqui desse lado, né? Quanto para cá, que é o que é isso. Essa região aqui está associada com processamento de linguagem. Então, onde eu boto o rótulo nas coisas, é aqui, essa região que a gente chama de temporal. Né? Que são as placas temporais, as duas placas temporais, aqui. Então, eu sei que é Cibele que eu estou vendo, quando a informação chega aqui e ela ganha um rótulo. Então, a informação visual anda em milissegundos. Milissegundos quanto? 220, 250 milissegundos. Um milissegundo é um milésimo de um segundo. Então, pego o segundo, divido em 1000 partes, 250 partes dessa, é mais ou menos um quarto de segundo. É quanto a informação demora para sair do meu olho e chegar aqui. Né? Chegar aqui, esse aqui é Cibele e pronto, identifiquei. Entenderam? E essa informação passa nessa estrutura que a gente chama de mesencéfalo. Beleza? Ela também está envolvida em coordenação de reflexos auditivos. Tá bom? Pessoal, hoje eu não vou fazer a oficina, porque a gente está com prazo exíguo aqui para a gente trabalhar. A oficina de IA, né? A gente tem um tempinho na próxima aula, vou tentar combinar com um colega aqui, para ele me arrumar uns 20 minutos, pelo menos, e aí a gente tem um tempinho extra na próxima aula, 17, para usar mais, aí eu faço a oficina. E aí, Sibeli, eu não sei se fica muito ruim, se a gente faz, ao invés de fazer na fundação, porque lá cada um teria acesso a um computador, e fazer a oficina de IA sem computador fica meio ruim, entendeu? Tu acha que dá certo fazer a próxima aula lá, 8 a 10h50, 8 a 11? O que é que tu acha? Veja aí com as meninas. E aí? Meninas, e o que é que vocês acham? Lá ou cada um tem que trazer um computador, né? Isso. A gente Esse traz. Pronto. Na escola. A gente traz o computador. Traz o computador, pronto. Aí tem que trazer também, para não dar microfonia, um fone de ouvido. Entenderam? Porque senão vai ficar toda hora, na hora que abrir o microfone, essa microfonia. Aí traz o fone de ouvido, pronto, está resolvido. Só cada um falar por vez, não vai dar problema. Beleza? Então, próxima aula, todo mundo com um computador, com acesso a um computador e um fone de ouvido. E a gente faz aí mesmo. E aí, no finalzinho da aula, ali por volta das 10h20, eu vou precisar de uns 10h20, 10h30, 20 minutos, para fazer uma pequena oficina do uso da IA que eu vou mostrar hoje. Tá certo? Eu vou só mostrar. Tá bom? Eu gosto muito de uma que chama Cloud. Né? Como é que a gente acessa ela? Eu vou botar aqui no nosso chat. Chama Cloud AI. Estão vendo aí? No chat?
Botei no chat aqui do lado. Pronto? Pronto. Eu vou parar aqui essa parte. Parei. Vou botar na tela. Isso aqui é um módulo, Cibele, que eu queria também começar a trabalhar com os professores. Vai ter um módulo bem pequeno, que é Educação e Tecnologia, que vai ser o terceiro, certo? Próxima semana, 17, é Introdução ao Desenvolvimento Infantil, né? É o André Ferrão, que é pediatra, 14 anos de experiência, fazendo mestrado em Engenharia Biomédica. E na outra aula a gente vai falar de Educação e Tecnologia, que vai levantar essa peteca aí do uso de novas tecnologias no ensino e aprendizagem, e uma das petecas levantadas serão a IA também. Mas como é o último, se eu não usar logo agora, a gente não aproveita aqui para resolver nossos problemas práticos nesse curso. Como eu falei no início, os primeiros minutos, eu gostaria que fossem os primeiros de anos de interação. Não só a minha interação, mas de outros colegas aqui da UFPE, trabalhando a formação dos professores em São Vicente. A gente tem outras escolas de São Vicente, precisa fazer isso com cuidado para não dar problema, mas a gente gostaria de formar os professores que atendem essa região de São Vicente. Beleza? Depois eu converso com mais calma com o Sibeli sobre isso. Para a gente organizar para não dar ruído, não dar problema. Mas a ideia é a gente fazer isso de maneira continuada. Um dos cursos que são interessantes para a gente é de IA em educação. E tem a parte ética, né? Eu tenho um amigo que acabou de defender o doutorado dele na USP, ética em IA. Então, qual é a postura ética diante da IA para o professor? Essa é uma discussão importantíssima hoje, porque o professor referência vai levar para o aluno. Pessoal, daqui a 2, 3 anos, todos os alunos de vocês, ali do Fundamental 2, terão acesso, estarão interagindo intensamente com IA, produzindo o conteúdo que você pede em sala. Tá certo? Então, é importante o professor procurar se adiantar um pouquinho nesse processo. Como é que é isso? Como é que eu interajo com o meu aluno produzindo em sala a partir de ferramentas de IA? Entenderam? Isso é uma discussão atual, não é só para vocês, é para o mundo todo tá discutindo isso. Então, esse eu acho que é um outro curso que a gente poderia pensar, um curso também breve, eu penso que cursos assim, 8, 12 horas, mas acontecendo com continuidade, a gente vai formando o professor da região em diversos tópicos e atualizando a formação desse professor em algumas questões que são urgentes, tipo o uso da IA na educação, entendeu? Assim, tudo é geral. O outro, essas questões que vocês pontuaram. Como é que eu recebo o aluno atípico em sala de aula? Que tipo de atipia? Autismo, TDAH, alguma necessidade específica motora? Como é que é isso? O que é que a lei diz? Do ponto de vista médico, como é que é isso? Entenderam? Então a gente vai fazendo esses pequenos atendimentos. Se a coisa convergir e for interessante, lança um curso de especialização nisso, e aí todo mundo da região, é um curso normalmente tem o quê? 20, 30 vagas, turmas de 20, 30 pessoas, e faz ele parte online, parte presencial, e pronto, mas vamos ver se a coisa funciona. Falei demais, vamos para o exemplo aqui. Então, voltando ao nosso exemplo, a gente quer falar do rapidinho. Então, a gente chegou aqui e tem esse termo aqui, o bulbo, segue dorsalmente a medula do tronco. Não é isso? Beleza? Pronto. Eu quero usar a IA para entender, eu não entendi essa parte. Segue dorsalmente a medula no tronco, tá bom? Eu vou fazer isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou copiando o slide, fazendo um print, tá certo? Vocês estão vendo o print aí? Estou fazendo um print aqui, beleza? Fiz o print, copiei essa imagem, aí vou
Já copiei, vou criar um projeto aqui, que é o Compete. Não vou criar, não. Já tenho um projeto aqui, Compete. Pede o nome do projeto. Isso aqui é essa IA que eu estou falando, que é o Cloud. Pronto. Ensino superior. Pronto. E eu vou dizer, por favor, explique esse trecho. Vocês estão me ouvindo aí, né? Esse trecho. Sim, sim. Vou botar a imagem aqui, ó. Colei a imagem aqui. Aí vou voltar aqui. Eu não entendi essa parte aqui. No slide em anexo. Certo? Viram? Por favor, explique esse trecho, botei entre aspas, no slide em anexo. Colei o slide aqui. Entenderam? Não tem nada muito complicado. E aí vou perguntar a ele. Isso aqui é uma ferramenta de IA que chama Cloud AI. Esse aqui é um modelo dele, que é um modelo mais simples. Vamos ver como é que o modelo mais simples resolve. Aí ele vai explicar. Esse trecho refere-se à localização anatômica do bulbo em relação à medula espinhal. Vou decompor. Significado. Significa dorsalmente, na direção posterior superior. A medula, referência à medula espinhal. Isso aqui está errado. Primeiro erro. Isso aqui não é medula espinhal, é a medula encefálica. O bulbo é a aproximação posterior da medula espinhal. Vamos usar o outro modelo aqui. Deixa eu só copiar aqui rapidinho. Quero usar um modelo mais sofisticado. E vou fazer a mesma coisa sobre o slide. Subi o slide. Agora eu vou usar o modelo. Eu vou usar um modelo bem avançado. Vamos ver como é que ele responde. Mudou? Mudou. Tá, agora se perdeu. Esse se perdeu. O anterior, vamos tentar um mediano aqui. Esse Sonnet. Vamos de novo. Fazer o upload. Peguei a imagem. Esse é o intermediário. Agora, uma coisa que eu não fiz aqui, que ajuda muito na hora de fazer essas perguntas, é dizer assim, quem sou eu que estou fazendo a pergunta? O que é esse curso que eu estou fazendo a pergunta? Porque ele vai pegar a linguagem, eu fiz aqui uma coisa bem... Puff, e aí ele não, às vezes não funciona bem. Então, ó, aqui, vamos lá. Então, conceitos importantes. Dorsalmente, na direção das costas. Pensando agora, eu estou falando do dorso, né? O animal, o dorso do animal. Na direção das costas. Mas eu não estou falando do dorso, eu estou falando da cabeça. Na cabeça, dorsal ventral tem a ver com a superfície. Ele está meio perdido aqui, nesse sentido aqui. Vamos aproveitar o que ele fez aqui. É a continuação superior do espinhal.
Tá certo. Representa a parte inferior do tronco cerebral. Tá certo. Funciona como uma ponte entre a medula espinhal e as vertebras superiores. Tá certo. Qual é a minha sugestão aqui para vocês, estourando meu tempo? Na hora que, depois da próxima semana que a gente fizer uma pequena oficina, que aparecer, entende? Você pergunta aqui. Tá bom? Vai aparecer um monte de termos que vocês não viram ainda, porque são termos da biologia, não da pedagogia. São termos que não são tratados no curso de pedagogia. Mas se o pedagogo, o professor, está lidando com problemas, por exemplo, que tem a ver com a biologia, autismo, TDAH, todas essas questões que chegam na sala de aula, que Sibeli acabou de mencionar, não tem como entender sem entender a biologia, não tem como. Tem que entender um pouco da biologia, entendeu? Se você quiser entender um pouco melhor o que está chegando na sua sala de aula, e vocês relatam enxurrada disso, não tem como não entender se não se debruçar um pouquinho sobre a biologia. Entenderam? E aí, quando eu chego na biologia, eu encontro um monte de termo que eu desconheço, eu pergunto aqui, e ele vai, é tipo um Google sofisticado. Ele vai explicar, tá bom? Por hoje é só, pessoal. O tempo. Estouramos completamente o nosso tempo aqui. Tá bom. Vamos tentar ficar nas 10h50 sempre, tá bom? E aí, essa moça bonita aí? Tá bom. É minha. É sua? Olha aí, rapaz. Como é o nome dela? Boa. Tá bom, Nivaldo. Tchau, Valeu, viu? Sibeli. Um abraço, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até mais. Até mais.